Pessoal, tudo bem? Sou a Cláudia Serpa, sou professora de Direito Penal e eu vou conseguir aqui estar junto de você para você buscar a sua aprovação. Vamos junto comigo e a gente vai começar o Direito Penal, logicamente, falando do princípio, né? Vamos começar trabalhando nos princípios do Direito Penal. E quando a gente fala no âmbito dos princípios do Direito Penal, se você começar a perceber, uma série de decisões da jurisprudência vem se preocupando exatamente na busca da solução de questões baseadas em princípios. Então, é com base nessas decisões baseadas em princípios que nós vamos, então, começar a estudar a aplicação deles. E, claro, que nada melhor do que a gente começar pelo primeiro deles, princípio da legalidade. Então, quando nós falamos no âmbito do princípio da legalidade, o princípio da legalidade talvez seja visto de uma forma como você nunca anteriormente estudou. Quando a gente fala do princípio da legalidade, na verdade, a gente vai trazer aqui questões extremamente relevantes no âmbito desse princípio, no âmbito dos princípios constitucionais penais, e nesses princípios a gente vai começar a trabalhar legalidade, insignificância, lesividade. Então, nós temos uma série de princípios, princípios esses extremamente relevantes. Então, vamos comigo, né? O primeiro deles que nós falamos é o princípio da legalidade. Mas antes, anota aí. Eu sou a professora Cláudia Serpa, professora Cláudia Serpa é o meu Instagram, o meu canal do YouTube é professora Cláudia Serpa e o meu canal do Telegram. Corre lá, que lá eu também compartilho uma série de dicas com você. Então, vamos lá para primeiro deles, princípio da legalidade. Também a gente tem que lembrar que não pode confundir legalidade com estrita legalidade ou reserva legal. Antes de mais nada, quando a gente fala em princípio da legalidade, constitucionalmente falando, muitos pensam assim: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, muitas vezes, quando a gente fala no âmbito da legalidade, a gente já pensa essa premissa constitucional. No entanto, no direito penal, se eu me utilizar da palavra legalidade, se eu me utilizar da palavra estrita legalidade, se eu me utilizar da reserva legal, está tudo bem. Então, pode usar os três, não tem problema algum. Teu examinador não vai criar problema com você quanto a essa colocação, digamos assim, né? Então, quando a gente fala do princípio da legalidade, quando nós mencionamos a existência desse princípio, na verdade, a gente tem que, antes de qualquer coisa, pensar que a legalidade ela também pode ser analisada de duas formas. Seja através daquilo que nós chamamos de legalidade formal, seja daquilo que nós chamamos de legalidade material. Quando a gente fala de legalidade formal diz respeito à obediência aos trâmites e procedimentos da Constituição. Então, quando você fala que aquilo respeitou a legalidade formal, a gente está olhando a forma pela qual aquela norma foi elaborada. Se aquilo de fato obedeceu aos trâmites determinados pela Constituição. Quando eu faço menção à palavra legalidade material, eu estou me preocupando com o conteúdo, eu estou me preocupando com a obediência às garantias e direitos fundamentais. E aí a gente vai, então, fazer uma subdivisão e a gente vai fazer uma análise do princípio da legalidade. De que forma? A gente vai fazer 4 funções e nós vamos estudar as 4 funções do princípio da legalidade. A primeira delas, a proibição do emprego de analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas. Segundo, diz respeito à existência da proibição da criação de crimes e penas pelos costumes. Então, a gente fala de nullum crimen, nulla pena, sine lege scripta. Da mesma forma, a legalidade pode ser vista como a proibição da criação de incriminações vagas e indeterminadas, quando nós falamos da chamada lege certa. E a última função que a gente vai estudar é a proibição da retroatividade da lei penal, ou seja, nós vamos olhar sob a ótica da lege prévia. Então, o ideal é que a gente possa aqui fazer a seguinte análise. Primeiro, vamos olhar quanto à lei em sentido estrito, depois, com relação à lei em sentido escrito,
a lei certa e a lei prévia. Então, repara, a partir do momento que nós estamos trabalhando no âmbito da legalidade, nós temos que nos preocupar com essas funções que a lei nos estabelece. Bom, primeiro deles, então, nós vamos ver que a gente precisa trazer uma proibição da analogia para criar crimes, fundamentar ou agravar penas. Então, olha lá, vamos primeiro falar no que tange à denominada lege stricta. Então, lege stricta, ou seja, a impossibilidade de eu me utilizar da analogia na criação de crimes, na fundamentação ou no agravamento de penas. Primeira pergunta que eu vou fazer para você: o que é a analogia? Melhor, deixa eu melhorar aqui. O que é analogia? O que é interpretação analógica? E o que é interpretação extensiva? Então, o que é analogia? O que é interpretação analógica e o que é interpretação extensiva? Então, a gente vai fazer uma análise. Primeiro, já te digo que são 3 coisas diferentes. Mas a gente vai fazer uma análise justamente para poder saber identificar quando é cada uma delas e identificar se no direito penal elas todas estão vedadas ou se existe, de alguma forma, a possibilidade de eu me utilizar de alguma delas. Então, vamos lá. Primeira delas, eu vou trazer a proibição do emprego da analogia, e aí a gente já vai ver. Quem é a analogia? A analogia, você estudou lá no teu primeiro período da faculdade. E a analogia é uma forma existente de integrar a norma. Então, a gente dá o nome de analogia todas as vezes em que a gente olhar uma forma de integração da norma. Isso é analogia. Para poder falar que existe analogia, eu preciso lembrar que existe, então, uma lacuna. E aí, o objetivo da analogia é justamente realizar o preenchimento de uma omissão do legislador. O juiz, então, ele vai buscar situações semelhantes e ele vai integrar essas normas. Então, a gente fala da analogia como sendo uma forma de integração da norma. É diferente da interpretação analógica. A interpretação analógica, como o próprio nome diz, é uma forma que existe de interpretar a norma. Quando eu falo de interpretação analógica, não há lacuna. Não existe lacuna. O legislador, ele vai trazer exemplos e depois ele vai generalizar, ele vai fixar uma regra geral. Exemplo: quando você vai lá no homicídio qualificado, você vai ver que o homicídio ele pode ser qualificado pelo emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar um perigo comum. Quando o legislador fala emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura, ele está exemplificando para a gente meios insidiosos, meios cruéis, meios de que possam causar um perigo comum. O que ele fez? Ele exemplificou, mas ele fala assim, não são só esses. Então, olha lá, emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura, exemplificou. Depois ele fala assim, ou outro meio insidioso ou cruel. O que isso significa dizer? Ou, intérprete, eu não usei todos, eu não esgotei as hipóteses. Eu estou analisando apenas aqui uma situação em que eu estou te mostrando o que eu quero, estou te dando exemplos. Mas se eu tiver qualquer outro meio insidioso ou cruel aplicável, eu vou poder qualificar o homicídio. É isso. Isso é a interpretação analógica. Na lei, pode? Pode. Você vai ver que em vários momentos o Código Penal se utiliza de interpretação analógica. E esse foi um dos exemplos que eu pude trazer para você. E a gente vai ter também a chamada interpretação extensiva. Quem é a interpretação extensiva? A interpretação extensiva, ela é uma interpretação da norma. E aí, o legislador, ele definiu ali um alcance. Ele não conseguiu, ele teve uma falha, e ele não conseguiu estabelecer efetivamente
dizer tudo o que ele quis dizer. Então, cabe ao juiz ampliar o alcance para além do que está expresso no texto legal. Então, a interpretação extensiva é uma forma de interpretar também a norma, mas quando eu trabalho com a interpretação extensiva, o que eu sei é que o legislador ele tem por objetivo ampliar o alcance para além do que está no texto legal. Por quê? Porque ele teve um probleminha no momento em que ele criou aquela norma. Bom, ainda com relação à legalidade, a gente vai ver com relação à possibilidade ou não de medidas provisórias regularem matéria penal. Bom, medidas provisórias podem regular matéria penal? Em primeiro lugar, é importante você saber que a Constituição veda, lá no artigo 60, quando fala das medidas provisórias, ele proíbe a aplicação da medida provisória para regular a matéria penal. Então, é totalmente proibido. No entanto, essa medida provisória, ela veio e regulou algo para beneficiar o réu. E aí? Será que é possível aplicar e utilizar da medida provisória para beneficiar o réu? Bom, a gente teve já, por parte da nossa jurisprudência, o reconhecimento da possibilidade de medida provisória para autorizar, por exemplo, a entrega espontânea de armas de fogo. Então, essa medida provisória que autorizou, ela foi uma medida provisória para beneficiar o réu, ela foi uma medida provisória favorável ao réu, de forma que o Supremo entendeu pela sua admissibilidade, tá? Então, a gente vai ter aqui, com relação à emissão de cheque pré-datado, ou melhor, cheque pós-datado. Será que é crime de estelionato? Então, quando você tem um costume, é a segunda situação que a gente vai ler, vai ver, que diz respeito ao princípio da legalidade no que tange à sua função. Quando eu menciono a função, significa dizer que, será que eu posso ter a emissão de um cheque pós-datado e entender que isso é crime de estelionato? Bom, a gente vai ver que houve, por parte da jurisprudência, no julgamento de um agravo num recurso extraordinário, a questão sobre o cheque pós-datado. Primeiro, qual é o conceito de cheque? Cheque, sabemos que é ordem de pagamento à vista. Então, eu emito um cheque, então eu pego aquela carta, eu emito aquele cheque, e aí eu digo o seguinte: eu quero comprar um tênis. Emiti esse cheque e entreguei para o comércio esse cheque. Quando eu entreguei, o que eu estou dizendo ali? Eu tenho aqui um dinheiro. Se você chegar no banco e descontar esse cheque, você vai pegar o dinheiro que está na minha conta. Eu estou autorizando, porque eu estou afirmando que existe dinheiro na minha conta ali. Esse é o propósito do cheque. No entanto, o cheque pós-datado. Cheque pós-datado é aquela história. Hoje eu não tenho dinheiro para te pagar. Então, quando eu falo do cheque pós-datado, eu brigo assim: hoje eu não posso te pagar. Mas eu posso emitir isso daqui a 30 dias. Porque se eu, daqui a 30 dias, emitir esse cheque, você for lá pagar o cheque, eu tenho dinheiro na conta. Só que aí vem a questão. E aí? Eu desnaturei o cheque como ordem de pagamento à vista. O cheque pós-datado, ele pode ser o crime do caput do artigo 171. Por quê? Porque, na verdade, no momento que você emitiu aquela cártula no caput do artigo 171, no momento que eu fiz a emissão daquilo, significa dizer que naquela situação eu estou me utilizando da fraude porque eu sei que eu nunca vou ter dinheiro para pagar aquilo. Mas eu não posso ter o conceito de cheque como sendo cheque pós-datado para o crime do 171, parágrafo 2º, inciso 6. Porque lá no 171, parágrafo 2º, inciso 6, a fraude é pelo pagamento do cheque sem fundo, com o dolo específico do agente induzir a vítima em erro. Aqui, a crença que existe é que o cheque vai ser descontado.
Ali, o cara, no momento que ele emite, ele tem conhecimento de que ele não vai ter dinheiro para pagar. Quando você tem um cheque pós-datado, você está jogando lá para frente. Você desnaturou o conceito de cheque. Bom, continuando, ainda no âmbito do princípio da legalidade, a gente também vai ver a proibição da incriminação vaga e indeterminada. Então, a gente pode falar já de uma primeira delas, que eu entendo total inconstitucional, que é aquele no âmbito da lei antiterrorismo. Repara, a lei antiterrorismo, lá no artigo 5º, ela traz a punição daquele que vai realizar atos preparatórios de terrorismo. Qual é o problema no âmbito da legalidade? Quando eu tenho a obediência ao princípio da legalidade, eu sei que naquela situação, o indivíduo, o meu legislador, ele vai precisar descrever de forma pormenorizada a conduta do agente. Então, quando a gente está trabalhando no âmbito do princípio da legalidade, o legislador ele vai precisar descrever de forma pormenorizada a conduta do agente. Então, a gente vai ver que lá no artigo 5º, o legislador, ao mencionar atos preparatórios de terrorismo, o que ele está querendo dizer com atos preparatórios de terrorismo? Eu não sei o que são atos preparatórios de terrorismo. Até porque o que pode ser considerado atos preparatórios de terrorismo, para mim, pode ser que não sejam considerados para você. E no âmbito do direito penal, eu jamais posso ter uma situação dessas. No âmbito do direito penal, eu não posso jamais identificar uma situação que vai caracterizar, assim, como atos preparatórios de terrorismo. Bom, a gente também vai ter, no âmbito da legalidade, a gente também vai identificar a última delas, que já vai ser o gancho para a gente falar um pouquinho no âmbito do princípio da anterioridade. O que eu quero dizer quando eu falo da proibição da retroatividade? Eu estou mitigando a anterioridade. Lembra que quando a gente fala assim, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? O que isso significa dizer? Não há crime sem lei anterior que o defina. A conduta do agente deve ser prevista necessariamente pelo legislador antes mesmo do agente praticar. Então, eu não posso jamais permitir a aplicação nessa circunstância de algo em que eu venha punir o indivíduo por aquele comportamento, mas aquele comportamento, quando foi praticado por esse indivíduo, não havia previsão legal. Então, o agente, ao praticar a conduta dele, ele tem que saber que aquilo que ele está fazendo é típico ou se aquilo que ele está fazendo é atípico. Ele não pode ter a punição com relação ao seu comportamento por algo que não havia previsão anterior. Então, quando nós falamos no âmbito da legalidade quanto à irretroatividade, a lei penal, repara a regra, a lei penal não retroage. Então, o legislador, no momento em que ele fala isso, a minha regra é a irretroatividade. A minha regra é a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Bom, a gente vai identificar aqui mais um princípio muito importante, que é o chamado princípio da intervenção mínima. Quando eu me refiro ao princípio da intervenção mínima, significa dizer que, de acordo com esse princípio, eu só tenho como legítima a intervenção do direito penal quando, para criminalizar um fato, aquilo realmente tem que ser importante, tem que ser algo indispensável para proteger aquele bem jurídico. O que eu tenho que pensar? Todas as vezes que eu estou no âmbito do direito penal, eu tenho que saber que eu estou trabalhando sempre com normas que vão gerar uma restrição de um direito fundamental, que é a liberdade. Então, todas as vezes que eu identificar uma situação de restrição de um direito fundamental, eu tenho que lembrar que regras restritivas de direitos
têm que ser interpretadas restritivamente. Da mesma forma, quando eu estou trabalhando no âmbito do princípio da intervenção mínima, eu tenho que pensar que o direito penal ele precisa ser ultima ratio. O que é isso? Somente quando não houver nenhum outro ramo do direito suficiente para definir determinada punição, é que aí sim eu me utilizo do direito penal. Então, na verdade, quando eu falo do princípio da intervenção mínima, eu tenho que saber que a legitimação da intervenção do direito penal é só quando nenhum outro ramo do direito for suficiente para estabelecer a sanção. Quem são os destinatários quando o papo é intervenção mínima? Eu tenho 2 destinatários que eu preciso observar. O primeiro deles é o legislador. Significa dizer que quando o legislador cria um determinado crime, quando o legislador ele cria certo comportamento, na verdade, ao criar aquilo, ele não pode pensar no direito penal como sendo a tábua de salvação de tudo. Ele tem que pensar que ele se utilizou, por exemplo, do direito civil, ele se utilizou do direito administrativo, ele se utilizou de qualquer outro ramo do direito e aquilo não foi suficiente para definir uma determinada sanção. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar que o princípio da intervenção mínima, necessariamente, ele vai ser olhado para o legislador. E o intérprete, da mesma forma. O intérprete, ele não pode se utilizar da norma penal para tudo. Desse princípio, então, do princípio da intervenção mínima, eu tenho 2 subprincípios. O primeiro deles é o chamado princípio da fragmentariedade, e o segundo deles é o chamado princípio da subsidiariedade. Então, o primeiro é o chamado princípio da fragmentariedade e o segundo é o princípio da subsidiariedade. Quando eu falo em fragmentariedade, para a fragmentariedade eu tenho que ver que é o princípio segundo o qual eu vou estabelecer que nem todos os ilícitos vão ser considerados infrações penais. Então, nem tudo que vai ser ilícito é uma infração penal. Exemplo, uma cobrança indevida. Uma cobrança indevida é um ilícito? É. Mas eu posso considerar como crime a cobrança indevida? Não. Por quê? Porque o direito penal tem que se preocupar com isso. Mas olha só que interessante. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele estabelece que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo. E ele não pode sofrer uma cobrança vexatória, porque vai haver, então, a previsão de um crime para isso. Veja, a cobrança e o simples fato de cobrar não tem crime. Agora, eu não posso expor o meu consumidor ao ridículo. É isso que vai ser estabelecido, então, quando eu mostro a intervenção mínima. Da mesma forma, como eu mencionei, quando eu falo de fragmentariedade, eu estou mostrando ali para o legislador, em que o direito penal ele só pode ser a última etapa de proteção a um determinado bem jurídico, que é a chamada fragmentariedade às avessas. Ela vai acontecer quando um comportamento que, no primeiro momento, foi considerado típico, ele deixou de ser interessante para o direito penal. E aí eu posso ter os outros ramos do direito podendo estabelecer uma punição para essa situação. Da mesma forma que a gente está falando, a gente vai mencionar o princípio da subsidiariedade. Esse princípio é como se fosse um soldado de reserva, um executor de reserva. Ou seja, aqui eu vou olhar no plano concreto, eu vou olhar aquela situação que aconteceu. E eu vou virar para o intérprete e vou mencionar para o intérprete o seguinte: ó, meu amigo, ok, aqui eu vou guardar a aplicação com a lei penal, mas eu só posso me utilizar quando nenhum outro ramo do direito resolveu o seu problema. Exemplo, vamos que você tenha alugado um imóvel para uma determinada pessoa. E aí você pediu o imóvel de volta, o locatário te devolveu o imóvel,
Só que ele devolveu para você o imóvel faltando uma série de coisas que estavam dentro do imóvel. Então, ele foi lá e ele levou o lustre, ele levou essas mediocridades aí que essa gente faz, né? Repara, a primeira coisa que você faz aí é a delegacia? Não pode. É isso que o princípio da subsidiariedade na hipótese de intervenção mínima está mostrando para você. Ele diz o seguinte: isso é um inadimplemento contratual. Se isso é um inadimplemento contratual, eu vou ter que buscar necessariamente o quê? Eu vou ter que olhar necessariamente se eu tenho algum outro ramo do direito que vai me dar uma solução para a questão. É isso que a gente tem no âmbito da intervenção mínima. Próximo bloco, a gente vai continuar trabalhando, então, quanto aos princípios. E a gente vai falar de outros princípios igualmente importantes, como proporcionalidade, adequação social, lesividade, insignificância. Sai daí não. Até já.